Tem cada vez mais pessoas chamando as novas gerações, os millennials e principalmente a geração Z, de geração mais triste e deprimida da história. Mas será que isso é verdade mesmo? Bom, antes de começar, eu já queria pedir o seu like e a sua inscrição, porque aqui sempre tem conteúdo interessante para você. Em primeiro lugar, quem que é a geração Z? Quem que são os millennials? A geração Z é a molecada mais nova chegando aí no mercado de trabalho, são aqueles nascidos entre 1995 e 2010, a quem está entrando no mercado de trabalho agora e tem até algo como 28 anos de idade, né? E a geração Y, ou millennials, foram aqueles que entraram no mercado de trabalho na virada do milênio. São aqueles nascidos do final dos anos 70, 1978, início dos anos 80, até 1994, 1995, que é quando entra a geração Z. Será que, de fato, essa geração, as novas gerações, são gerações mais tristes e deprimidas? Esse é um assunto controverso. A gente não tem uma pesquisa taxativa que possa afirmar em âmbito mundial que é isso mesmo. Agora, diversos estudos provam que a gente está na iminência de uma epidemia de doenças emocionais de todas as faixas etárias, né? O consumo de remédio para ansiedade tem explodido em todo o mundo e a gente tem diversos estudos, tem reportado aumento nos índices de ansiedade, depressão, transtornos de ansiedade de um modo mais amplo em todo o mundo, em todas as faixas etárias. Apesar disso, a gente já começa a reunir um corpo relativamente robusto de evidências que, no caso das gerações mais jovens, esse problema é sim, de fato, ainda maior. Mas por que esse problema parece ser maior nas gerações mais jovens? A primeira causa que apontam pode ser a Covid, né? O confinamento da Covid, que embora tenha sido comum para todos, né? Quem teve 30 anos passou pelo problema da Covid, da pandemia, quem teve 50, quem teve 70, quem teve 10 anos. Mas no caso dos jovens, durante a juventude, o convívio social é uma atividade muito mais necessária, né? Alguém que seja um adolescente, alguém que tenha 16, 15, 17, 18, 20, 22, tem muito mais necessidade de troca, de socialização, da sua tribo, do seu grupo de referência, do que alguém, de repente, de uma outra faixa etária. Então é provável que essa faixa etária tenha sentido mais os efeitos da pandemia. A outra coisa também que se alega para esse quadro, alguns estudos dizem que a sensação de insegurança psicológica aumentou nos últimos 20 anos, com coisas que a gente não tinha, por exemplo, 2001 marca o atentado das Torres Gêmeas. Né? E depois desse atentado, diversos outros atentados aconteceram no mundo. Nos Estados Unidos existe atentado com alguma frequência, atentado de estudantes contra professores, alunos, escolas. No Brasil a gente não tinha isso, né? Passou a ter, infelizmente. Tem no noticiário de vez em quando casos, né, de atentado em escolas. Então, existe uma sensação de insegurança psicológica que parece com algumas causas que não haviam, né? Falando em causas, as novas gerações parecem se preocupar com causas mais amplas e mais globais, como, por exemplo, aquecimento global, problemas ecológicos, disrupção e de não ter emprego no futuro, ou seja, questões que talvez não preocupassem tanto outras gerações, sobretudo essas climáticas, ambientais, não é? Então é possível que isso exerça um papel também. Tem também algo que os psicólogos dizem, é que muitos jovens estão sendo criados numa redoma de vidro ultra protegidos, pais super protegendo os filhos, como se fossem príncipes num castelo, não é? Só que a vida real, né? A vida real não te ultra protege. A vida real te dá soco na cara, te dá pancada, entendeu? Então, assim, ainda que o lar, com a melhor das boas intenções, pais, mães e avós super protejam essas crianças, que depois virarão adultos infantilizados, a vida real não vai te super proteger e a pancada que você tiver que levar, vai levar. Então, muitas vezes, existe esse descompasso entre a redoma de vidro e a vida real, né? Nos países desenvolvidos, sobretudo, houve uma certa ressaca
com aquela promessa que uma boa educação traria bons empregos, e o que veio lá foi uma crise econômica terrível, na Europa, um pouco nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ali por 2007, 2008, na Europa também, mais ou menos pela mesma época. Então, jovens muito bem empregados, muito bem qualificados, não tiveram os empregos dourados e prometidos. Já existem alguns estudos que sugerem que pode ser que pela primeira vez a gente tenha gerações que ganharão menos do que seus antepassados, do que seus pais, por exemplo, que é uma raridade, que sempre a gente tinha um padrão de as novas gerações vão galgando posições sociais melhores, vão tendo mais prosperidade material. As redes sociais provavelmente impactam todos, mas devem impactar ainda mais os jovens, que estão numa fase de construção do seu construto social, da sua autoestima, né? E as redes sociais vendem um mundo que não existe. Todo mundo lindo, todo mundo com a pele lisinha, todo mundo fazendo sucesso, todo mundo almoçando camarão, indo em bons restaurantes, ou seja, as redes sociais criam uma ilusão de sucesso que é absolutamente irreal, é impossível viver 365 dias nesse circo digital que são as redes sociais. Isso gera também uma dificuldade, porque gera muito difícil você gerenciar e corresponder aos seus 5, 10, 8, 12 amigos, né? Agora imagina você corresponder, olha que arapuca é você corresponder às expectativas de 10 mil seguidores, 15 mil, querer ser amado por centenas de milhares de pessoas, ou seja, esse circo digital, as pessoas, está virando um circo dos horrores, né? As pessoas estão sendo dragadas e muitos não têm maturidade emocional para lidar com esse circo das redes sociais. Outra coisa também, a internet e esses brinquedinhos eletrônicos que a gente tem no celular, faz a gente ficar muito viciado, a gente está com muito hiperestímulo, toda hora alguma coisa pisca, pula, canta, dança, uma coisa impressionante acontece, como se fosse um filme do Spielberg, sabe? Que tem uma explosão, depois uma emoção, uma montanha-russa, assim. E a vida real não é assim, né? Na vida real, a vida onde as coisas realmente acontecem, muitas vezes passa um tempão de tempo e nada acontece, né? E aí o que advém é o tédio, né? Muitas dessas gerações não sabem conviver com o tédio, e o tédio é necessário. Um dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio cortando os meus programas, esperando o meu fim. Necessário, inclusive, para você se autoconhecer, para você mergulhar dentro de si mesmo, e não só dentro da telinha de 6 polegadas, para você entender seus sentimentos, para você ser mais criativo, né? Muitos momentos de eureka, de inspiração, vieram no momento de ócio, de não fazer nada, de fazer uma caminhada no meio de uma praça, de um bosque, tomando banho. Ou seja, você precisa desse momento sem estar hiperestimulado, né? E a vida real não é de hiperestímulos, e essa geração corre o risco de se frustrar, se entediar de maneira muito mais rápida. Você vê que agora o que faz sucesso é esse formato de Reels, né? Esses videozinhos de 8, 10, 12 segundos. Ou seja, as pessoas antes não conseguiam mais. Parou de ler jornal, parou de ler livro, só lia tweet, né? E agora não consegue mais ver um vídeo mais longo, de 10 minutos, né? Tem que ver um videozinho de 8 segundos, né? Eu tenho uma teoria muito particular, que eu acho que existe um efeito colateral nesse mundo de extrema abundância que a gente vive. Eu acho que há um efeito colateral em que tem uma hora que essa abundância, esse excesso de coisas e de estímulos, ele começa a fazer com que, ao invés de mais preenchido, a gente se sinta mais vazio, né? Porque assim, você tá num show, o show tá super legal, mas você não assiste o show, você fica filmando o show, não é? Você tá num jantar com as suas amigas, mas você não tá no jantar com as suas amigas, porque você tá instagramando sua saladinha fitness, né? E aí você tem 1000 canais na sua TV, mas você não vê nenhum porque você tem 1000 canais, né? E você tem 35 sabores de pizza e você não sabe qual escolher, escolhe, fica infeliz, que achou que você escolheu errado, né? Então acho que tem um pouco problema disso, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho muito legal, que é assim, essa geração talvez sofra pela falta da falta. Essa geração talvez não perceba a falta que a falta faz. De você poder... Porque quando você tem excesso de estímulos e de coisa, você não absorve, você não sorve aquele momento presente, porque você está toda hora distraído com algum estímulo novo que te acontece. Agora, tem uma coisa legal também, que é o seguinte, pode ser que essas novas gerações, eles tenham uma abertura e uma coragem de falar sobre doenças emocionais que a minha geração, eu sou da geração X, não tinha, né? Então, a minha geração tinha um certo tabu de falar de coisas emocionais, né? Frescura, como diziam, né? Não tem nada a ver, vai lavar um tanque, vai lavar roupa no tanque, que resolve isso. Então, tinha um certo tabu, a gente não podia se demonstrar frágil, né? E as novas gerações têm a coragem de falar, não, tô
passando problema, tô triste, tô deprimido, né? Então, um pouco, talvez, dessa explosão nos casos seja talvez uma explosão na transparência de se admitir vulnerável, né? E na minha época, não, assim, não pode ser fraco. Boys don't cry. E hoje a gente já tem essa transparência, né? Que antigamente a gente não tinha essa transparência de se admitir. Aliás, tem consultores até pregando as virtudes de você se mostrar vulnerável, né? Então, nesse sentido, talvez aquilo que a gente enxerga como um aumento, uma explosão nos casos, seja, em parte, um aumento na transparência, né? Um aumento na abertura de se demonstrar frágil e de se admitir com problemas emocionais, e não só, pura e simplesmente, um aumento factual desses casos de depressão e ansiedade apenas, ou seja, há um aumento, mas há também uma maior abertura de se admitir suscetível, de se admitir com problemas, que é algo principalmente mais comum nas novas gerações, que não têm esse receio de se demonstrar também frágeis. Bom, é muito difícil a gente contestar esse agregado de números, né? Os casos de ansiedade e depressão têm aumentado em todo o mundo. Infelizmente, as projeções são de que isso possa aumentar ainda mais. É importante a gente dizer que isso não é exclusividade de uma faixa etária específica, de uma geração jovem. Isso está acontecendo em todo mundo. Tem muitas pessoas da terceira idade que não dormem sem o remédio tarja preta, ou seja, a gente tem esse problema de maneira generalizada, embora pareça, sim, que nas gerações mais jovens isso possa estar se dando de uma maneira mais aguda, né? O que a gente poderia fazer, né, para lidar com esse mundo, com essa ansiedade, com esse estresse, né? Eu acho que reduzir o estresse é não só possível quanto desejável, né? Agora, isso eu falo particularmente para as novas gerações, sobretudo uma geração talvez com muito boa intenção, tenha sido hiperprotegida pelos pais, é que assim, o estresse faz parte da vida, a gente não consegue suprimir. É claro que a gente tem que tentar transformar todos os ambientes o menos tóxico possível, que é uma palavra da moda que nem existia na minha época. Então eu acho que é super louvável isso. Mas a gente não vai conseguir zerar, né? A gente não vai conseguir transformar a vida numa colônia de férias perpétua, nem a vida no trabalho uma Disneylândia corporativa. Aliás, nem a Disney é uma Disneylândia, né? Você paga R$1.000 por dia para ir naqueles parques e fica 3 horas na fila e 3 minutos no brinquedo. Então nem a Disney é uma Disneylândia, né? Mas assim, sempre vai ter pressão, né? Alguém sempre... Se não for teu chefe te pressionando, o cliente vai te pressionar, o concorrente vai te pressionar, ou seja, é preciso que a gente aprenda também a criar políticas para deixar os ambientes mais leves e tal, mas tem que desenvolver um pouco da resiliência, porque vai vir porrada. Se não for da empresa, vai ser da vida, vai acontecer alguma fatalidade, sua namorada vai te chifrar, alguma coisa vai acontecer, né? Vão te vender um carro usado, o carro vai estar ruim. Problemas acontecem toda hora. Então, a gente precisa trabalhar também a nossa resiliência. É importante também o autoconhecimento, a gente se autoconhecer. Por isso é legal sair um pouquinho das maquininhas, dos celulares, e a gente dar um mergulho. A gente quer ter conhecimento de tudo, né? ChatGPT, Wikipedia, mas que tal se a gente se conhecer um pouco, dar um Google dentro da gente mesmo, né? Então, autoconhecimento é importante. O que desperta em você processos de ansiedade? O que te incomoda? O que te dá medo? O que te angustia no futuro? O que te faz feliz? Ou seja, quando a gente tem essas respostas para essas perguntas cruciais, que muitas vezes a gente não se faz, a gente acaba conseguindo lidar melhor com essas situações também. Atividade física é outra coisa milenar e super legal, porque atividade física existe um componente hormonal. A atividade física, além de fazer bem para a sua saúde, para a sua longevidade saudável, a atividade descarrega em você endorfinas que te dão prazer. Já está provado que a atividade física não só melhora seu físico, seu corpo, né, a sua disposição, mas ela descarrega endorfinas que causam bem-estar, que diminuem a sua propensão a ter problemas emocionais, de ansiedade. E nesse sentido, uma coisa legal da atividade física é você tentar fazer atividade física ao ar livre, sabe? A gente está com muito contato, é muito concreto, aço inox, vidro blindex, sabe? Carpete. A gente precisa um pouco de coisas naturais. Nós somos seres naturais. A gente que inventou carpete, vidro blindex e concreto, né? A gente precisa ter um pouco de contato também com sol, vento, chuva, cachorro, gato, grama, sabe? Passarinho. Então é importante, se você conseguir conjugar essas atividades físicas com um pouco de sol, luz, vento, contato com a natureza,
ainda melhor, não é? Para esse seu desenvolvimento e para você melhorar sua resistência a problemas emocionais também. Práticas de relaxamento e meditação, elas têm sido cada vez mais populares. Eu já tentei, não é nada fácil, mas eu noto que ela tem um componente positivo. Diversos estudos dizem isso, trazem os benefícios da meditação, da yoga. Tá com problema? Para, inspira, respira e não pira. Dá uma olhadinha na internet, que tem um monte de aplicativo, coisas que podem ajudar você nesse processo de encontrar aí uma meditação, mesmo que rapidinha, que te ajude. Socialização, né? É importante que a gente não perca o contato com amigos, com os familiares, ou seja, essas trocas da gente com outras pessoas. Não esses 1 milhão de amigos que a gente acha que tem na internet e que não tem, né? Os amigos mesmo, mais próximos da vida real aí, né? Tenha momentos de sair com eles, de socializar. Tente praticar também um detox tecnológico. Tá almoçando, se você não trabalhar numa profissão que exija você estar com o celular sempre ligado, dá uma desligadinha no celular, almoça em paz, conversa com a pessoa do lado do almoço, sabe? Desliga um pouco das telas, sabe? Lê um livro, brinca com o cachorro, dá atenção pro seu filho, que você não dá. Eu sei que às vezes eu mesmo falo isso e eu me pego descumprindo as coisas que eu sugiro. Mas aí você se liga e tenta voltar para a rota e fazer o certo. Então, tenta fazer um pouquinho de detox tecnológico. Não tem como zerar a tecnologia. Eu estou usando tecnologia para gravar esse vídeo, você está usando tecnologia para assistir esse vídeo, mas imponha limites, né? Porque senão você é dragado, porque o objetivo das redes sociais é fazer uma ratoeira social mesmo, que você não saia nunca das redes sociais, porque dentro das redes sociais você fica vendo anúncios e eles ficam ganhando mais dinheiro. Então, ponha um limite. Vê as redes sociais e depois vai embora, como se fosse um circo. 2 horas de circo, assistir o circo, o palhaço dá o show dele, você aplaude e vai embora. Faça isso também nas redes sociais. Aplique-se um detox tecnológico, porque a vida de verdade ela acontece fora dessa telinha de 6 polegadas onde você está assistindo esse vídeo agora. E por fim, o mais importante de tudo, se você estiver precisando de ajuda, peça ajuda, né? Não tenha vergonha, peça ajuda. E se houver necessidade, busque ajuda profissional, que muitas vezes casos como esses são casos para um profissional competente e especializado na área de saúde emocional. Tá legal? O que você acha desse assunto? Agora quero que você responda aí para mim, coloque aí nos comentários. Você acha que as novas gerações de fato parecem ter mais propensão a problemas emocionais do que as gerações anteriores? Ou é tudo mito isso, todas as gerações são assim? Você tem alguma técnica, alguma prática para lidar com esses momentos de ansiedade? Concorda com o vídeo? Discorda? Sem corda? Deixe seu comentário aí. E se não for assinante ainda, por favor, assine. Não custa nada, é rapidinho e ajuda enormemente o nosso canal. Um abraço infinito e até o próximo vídeo. Tchau!